Olá, Escorpião! Boas-vindas à sua previsão mensal. Eu sou Jennifer Cunha, taróloga, oraculista e terapeuta holística, e hoje trago a você mais uma leitura intuitiva e atemporal com a orientação espiritual dos anjos e arcanjos para os seus próximos 30 dias. Considere a partir do momento em que este vídeo chegar até você e receba somente aquilo que fizer sentido. O que não fizer, descarte e solte para o universo. Lembrando que se esta leitura te encontrou, existe aqui uma mensagem que você precisa ouvir. E vamos descobrir quais as orientações, direcionamentos, conselhos e respostas você precisa receber nesse momento. Vamos lá? Vou iniciar com o tarô do Anjo da Guarda. Escorpião, assista também ao seu signo lunar e ascendente, tá certo? Que é tão importante quanto o seu signo solar. Primeiramente, vamos ver em que ponto você está, em que momento vocês estão. Quase virou. Vou cortar primeiro. Anjos e arcanjos, e as cartas estão pulando. Anjos e arcanjos, em que ponto o signo de Escorpião está? Em que momento eles estão? Signo de Escorpião. Momento atual. 2 de espadas. Vocês estão indecisos, confusos mentalmente. Vocês se encontram em um momento de impasse, numa encruzilhada, onde terá que fazer uma escolha, exercer o seu livre-arbítrio. Aqui também vocês estão em um momento de trégua, querendo paz, querendo silêncio, restauração mental. Mas principalmente tem algo aqui, a minha visão está bem embaçada. Tem algo aqui que você não quer enxergar. Tem algo aqui que você precisa ver, mas não quer. Você prefere tampar o sol com a peneira, né? Como dizem. Você prefere fazer vista grossa, colocar panos quentes, ou não enxergar mesmo, não ter que lidar com isso agora. Tem algo que você não quer lidar agora. Você não tem mente para isso. Sabe aquilo de, eu não tenho cabeça para isso agora, eu não tenho mental para lidar com isso, para resolver essa questão, para pensar sobre isso. Eu quero paz, eu quero silêncio, eu quero uma trégua mental para lidar com isso depois. Não é momento agora. Então tem alguma coisa aí que tá te gerando uma confusão mental. Pode ser mesmo uma decisão que você precise tomar, mas que você escolhe por conta própria, por livre-arbítrio, não decidir. Por mais que a situação peça que você faça uma escolha, que você tome uma decisão definitiva, bata o martelo sobre algo, você prefere se isentar dessa posição e dessa responsabilidade de ter que escolher um caminho. Ou ter que escolher alguém, ou seja lá o que for isso. Vamos clarificar. Clarifica para mim esse 2 de espadas para Escorpião. 10 de ouros. Aqui pode ser algo relacionado à família, à sua família, aos seus ancestrais, a sua família que você construiu a partir do seu casamento, do seu matrimônio, marido, filhos, e também a sua família anterior, digamos assim, né? Pais, avós, tios, primos. Tem algo sobre o seu passado, sobre a sua ancestralidade, sobre a sua família, que você não quer enxergar, que você não quer ver, não quer lidar com algum problema familiar, ou não quer decidir sobre. Não quer ter que escolher, pelo menos por agora. Aqui também para alguns vocês viraram as costas para a família. Vocês não querem contato, não querem vínculo, convívio, comunicação nenhuma. Você cortou comunicação, vínculo, acesso à sua família. Pode
para alguns até mesmo ter bloqueado seus familiares nas redes sociais. Para alguns também você tendo que decidir sobre alguma herança, inventário, você tendo que lidar com essas questões burocráticas. Clarifica para mim essa energia. A Lua. Escorpião, aqui de fato existe algo oculto. Existe algo obscuro, medos, inseguranças com relação à sua família, com relação à sua ancestralidade. Pode ser até mesmo o que eu já mencionei, você se tornando oculto, você se ocultando, se isentando da sua família, das responsabilidades familiares também, você se afastando, não só fisicamente, mas também nas redes sociais, qualquer tipo de contato, qualquer tipo de vínculo, convívio, acesso. Há também aqui muitos medos, muitas inseguranças, até paranoias criadas pela sua mente, por isso essa confusão mental, né? Pode haver também fatos e situações omissas que foram omitidas ao longo dos anos, algum segredo que você guarda ou que guardaram de você e que agora você teve a revelação sobre isso, você soube, e por isso esse afastamento, e por isso também você tendo que tomar uma decisão sobre isso. Há aqui também a energia de revelação. Algo que foi omitido de você, que foi escondido de você, e que agora vem à tona, e você tendo que tomar uma decisão sobre isso. O que fazer diante dessa revelação? Ou você guardando um segredo familiar e tendo que decidir. Será que eu conto a verdade ou será que eu guardo para mim e morro com isso? Será que eu revelo esse segredo à minha família? Ou eu simplesmente me afasto e vou viver a minha vida e não lido com isso agora? Você prefere se esconder nas sombras, você prefere se ocultar, se afastar deles, a ter que ter uma conversa, a ter que lidar com eles, a ter que encará-los, contando algo, revelando algo. Aqui para a minoria pode ser a questão da orientação sexual. Você num dilema, se conta, se não conta, se revela, se abre para eles a respeito disso, da sua orientação sexual ou não. Aprendizado para Escorpião. 6 de copas. Lidar com a sua criança interior. Lidar também com o passado, com questões da infância, traumas, situações que foram para você muito desafiadoras, que foram dolorosas, feridas abertas da sua infância. Algo que não foi superado. Algo que ainda está latente ou que está vindo à tona agora. E que você tenta esconder ao máximo, você tenta ocultar isso e abafar isso. Questões da infância, traumas, situações mesmo de abandono, de violência e tantas outras que podem ter acontecido, para cada um será diferente. E você reprimindo isso, você abafando e escondendo, ou pelo menos tentando esconder isso a todo custo, porque você não quer revelar isso para a sua família, para os seus. Você não quer lidar com isso, ter que lidar com isso, ter que enxergar e olhar para o que te machucou, te feriu. Dói, né? Por isso que a minha visão está embaçada, porque você não quer olhar para isso, você não quer voltar ao momento em que algo aconteceu, a um trauma, a um gatilho,
e ter que reviver esse passado, ter que relembrar isso, te dói. É como se colocasse o dedo na ferida mesmo. E por isso que você quer uma trégua, né? Você quer paz e não quer mexer no que está quieto. Você não quer reviver isso, porque é doloroso demais. Então você prefere se isentar, se ausentar. Clarifica para mim esse 6 de copas para Escorpião. 4 de espadas, exatamente o que eu acabei de dizer. Restauração mental, paz, silêncio, contemplação. Você quer descanso, uma trégua mental a respeito desse assunto, desse problema, desse passado, dessa situação, seja lá o que for isso. Tem algo aqui que foi muito doloroso para você. O 4 de espadas ele vem após o 3 de espadas, que são 3 apunhaladas no peito. É uma dor aguda, enorme, traumática, uma tristeza, um sofrimento. E você passou por isso, você passou por alguma situação como essa que te gerou isso, esse tipo de emoção no passado, na infância ou na adolescência, na juventude, né? E você não quer pensar sobre isso agora. Você quer apenas se recuperar. Ou você precisa disso. Aqui, como aprendizado, é isso. Você necessita se recuperar primeiro dessa dor. Aqui há muito forte a necessidade também de você procurar um auxílio terapêutico, psicológico, de profissionais da saúde mental, para te ajudar nesse processo de cura e de recuperação, te ajudando a rever isso e a ressignificar esses momentos, ou esse trauma em específico. Bloqueio para Escorpião. Pajem de ouros, outra criança, hein? Muito forte aqui a criança interior. Você precisa acolher a sua criança interior. Olhar para ela. Dar o amor que talvez você não tenha tido agora para ela. Se lá atrás não souberam te dar o amor, não puderam te acolher, te trazer para perto ou te educar da melhor forma, faça isso por você, faça você mesmo por essa sua criança. Clarifica para mim esse pajem de ouros. 6 de espadas. Muitas espadas aqui, né? Muitas cicatrizes, muitas feridas abertas do passado que precisam ser cicatrizadas. Precisam ser curadas, ressignificadas, vistas. Eu sei que você não quer enxergar para isso agora, você não quer ter que lidar com essas questões, mas é preciso. É preciso para o seu próprio bem, para a sua própria recuperação. Para que você siga em frente, para que você se cure. Você precisa deixar para trás o que ainda te atormenta. Tira a sua paz, tira o seu sono. Você não vai conseguir seguir em frente com toda essa carga, com todos esses pesos, com todos esses fardos do passado. Para seguir viagem, você tem que seguir livre, sem bagagem nenhuma, recomeçando do zero mesmo, limpo, purificado, uma página em branco. E eu sinto aqui que tá difícil seguir em frente, né? Tá difícil recomeçar. Mas tá difícil porque tá pesado. E pesado porque você tá insistindo em carregar tudo isso sozinho. Aqui com esse pajem de ouros, eu vejo que vocês eram crianças muito estudiosas e muito também certinhas. Responsáveis, práticas, curiosas, muito estudiosas, adoravam ler. A grande maioria aqui também eram crianças tímidas, introvertidas, introspectivas, mais silenciosas, mais observadoras, grandes leitores aqui, viviam no seu próprio mundinho, né?
Você tinha o seu próprio mundo, pode ser o mundo dos livros, dos filmes, das séries. Você criava a sua própria realidade para fugir do mundo externo, né? Da realidade externa. Então você criava a sua própria, interna. Pode também ter sido uma criança muito recolhida mesmo, tímida, de temperamento melancólico. Muito forte aqui, pessoas de temperamento melancólico, né? Pessoas que os fatos, as situações te traumatizam, te ferem com muita força e com muita intensidade. Os melancólicos, ele tem como característica a terra, o elemento terra. Então há um impacto maior, a terra ela absorve, ela suga e ela mantém. Então é mais difícil para os melancólicos digerir e ressignificar certas situações dolorosas. Porque eles retêm a dor, a tristeza, o sofrimento. E para se libertar disso é muito difícil. É um trabalho mesmo de formiguinha, passo a passo, terapêutico, de conversa terapêutica, de escuta terapêutica, de tratamento terapêutico, para você ressignificar tudo isso. Porque os melancólicos, eles não esquecem, eles guardam para sempre. Eles não soltam as memórias negativas. E isso dói muito. Guardar a mágoa, guardar o ressentimento, isso te corrói por dentro. Te faz muito mal. E aqui o seu maior bloqueio é mesmo seguir em frente. Se libertar das bagagens, dos pesos e dos fardos que você carrega do passado e ir para uma nova fase. Renovando a sua vida, recomeçando mesmo. E você precisa disso para se curar e para se recuperar. Senão você não vai aguentar o peso disso sobre você, sobre a sua mente, sobre a sua energia. Vou tirar um conselho final para vocês com o tarô dos anjos. Escorpião, se essa leitura está ressonando com o seu momento, com o seu coração, deixe aqui abaixo o seu like, o seu gostei no vídeo, comente o que você achou, se fez sentido, se te ajudou de alguma forma. Aproveite também para me seguir lá no meu Instagram, @jennifercunha28. Será uma honra te ter por lá também. E vamos para o seu conselho final. Escorpião, próximos 30 dias. Quase cai. Conselho final para Escorpião, próximos 30 dias. Cavaleiro de Paus. Essa carta saiu para mais 2 signos, Touro e o outro não vou me lembrar. Cavaleiro de Paus. Conselho final. Vou tirar outra para não ficar repetido para vocês. Rei de Paus. Só complementando, né, a energia. Olha só a evolução, né? Do cavaleiro você sai para o Rei de Paus. Elemento fogo. Engraçado, né? Vocês são do elemento água, mas aqui há muito presente as espadas, que são elemento ar, e vocês como crianças de elemento terra, crianças melancólicas, de temperamento e personalidade introspectiva. Olha só a mistura, né? E como conselho, o fogo. Olha só a quantidade de fogo aqui. Escorpião, para você se recuperar, para você seguir em frente, para você dar um up na sua vida, se reinventar, você vai precisar ativar internamente esse elemento fogo. O seu entusiasmo, a sua empolgação, o seu vigor, a sua paixão pela vida. Você vai precisar se apaixonar pela vida, por você mesmo, pela sua própria vida. Você vai precisar olhar para a vida novamente com os olhos da criança que idealiza, que sonha. Pode ser que você foi uma criança muito sonhadora, né? Muito entusiasmada, empolgada, feliz. E você reprimiu isso, abandonou isso. Por isso a necessidade de você acolher essa criança interior. Olhar para ela e resgatar os sonhos dela.
Na infância, o que você queria ser quando cresceu? O que você gostava de brincar, ler, estudar? É hora de olhar para isso. Dar atenção a isso, aos seus sonhos, desejos e idealizações da época da infância. E trazer o entusiasmo para a sua vida. A motivação, o bom ânimo. Vocês precisam mesmo de fogo, de calor, de paixão pela vida, de energia, vitalidade. Tomem sol, tá? Vocês estão precisando de sol, de vitamina D. Você precisa voltar para a vida de novo, sair da inércia, da estagnação, do marasmo, da mesmice. Vocês estão muito parados, né? Muito zen, uma positividade tóxica até. Só querem descansar, só querem silêncio. E nisso você está se distanciando da própria vida. Você está sendo um mero coadjuvante da própria vida. Estando no bastidor. Sendo que você tem que ser o protagonista. O personagem principal da sua própria vida, do seu filme. O Rei de Paus, ele é o dono de tudo. Ele chama a atenção pelo carisma, pela força, pelo foco, pela extroversão, pela lábia também, oratória, o poder de persuasão, o poder de influenciar massas, de motivar e cativar públicos. É sobre isso. E eu vejo que essa força está ainda bloqueada em você, esse carisma, esse poder de influência, essa motivação, essa liderança. Está bloqueada ainda porque você está preso ao passado. As mesmas bagagens que eu já citei várias vezes aqui e que você precisa abandonar para seguir em frente. Certo, Escorpião? Então esta foi a mensagem de hoje para vocês, espero que tenham gostado. Gratidão por sua presença aqui, que a paz do nosso Mestre Jesus esteja sempre com você. Curta o vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e eu te encontro na sua próxima leitura. Tchau, tchau!